Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na semana passada, nós acabamos vendo um pouco sobre a vida de Davi. Nós vimos que Deus usou Davi para escrever muitas profecias acerca do Messias, do Salvador que Deus enviaria. Aquele Salvador que Deus prometeu a Adão e Eva. Alguém que viria para morrer no lugar do inocente. Alguém que viria para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, porque nós somos pecadores e nascemos separados de Deus. E Davi escreveu em muitos salmos, e nesses salmos haviam várias profecias acerca de Jesus, que ele ressuscitaria dos mortos, seria zombado, insultado, teria as mãos e os pés traspassados, lançaria o sorte sobre as suas roupas, ele seria acusado falsamente, nenhum osso dele seria quebrado quando da sua morte, seria traído por um amigo íntimo, subiria aos céus aos olhos dos discípulos, seria odiado pelas pessoas mesmo sem motivo, e dariam a ele vinagre para beber na hora da morte. Depois dele, quem assumiu o lugar foi seu filho Salomão, que construiu o templo físico de Jerusalém, um grande templo todo revestido de ouro, que brilhava a quilômetros de distância sobre um monte em Jerusalém. Só que, infelizmente, Salomão não andou nos caminhos do seu pai, e por consequência disso, quando o seu filho assumiu, Roboão, o reino foi dividido entre Roboão e Jeroboão, que eram dos servos de Salomão. Jeroboão ficou com 10 das 12 tribos, que se chamou o reino de Israel, o reino do norte, e Roboão ficou com o reino do sul, chamado também de Judá. E dentre os reinos do sul, alguns temeram a Deus e andaram nos caminhos do Senhor. Porém, os reis do reino do norte, nenhum deles andou nos caminhos de Deus. E nós paramos na semana passada em 1 Reis, capítulo 18. E eu havia falado que Elias tinha lançado uma profecia sobre a nação e durante 3 anos não choveu. E nesse período, o rei da época, Acabe, e sua mulher Jezabel procuravam Elias, procuravam Elias para matá-lo. No final de 3 anos, Deus mandou que ele se apresentasse então ao rei para que trouxesse a chuva. E ele vai lançar então um propósito para o povo. 1 Reis capítulo 18, verso 20 e 21, diz assim, Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu. Elias faz essa proposta porque uma hora o povo, a coisa apertava, eles corriam para Deus. Quando a coisa estava boa, eles corriam para Baal, que era um falso Deus. Então eles não se definiam em quem eles acreditavam ou não. Eles ficavam atirando para tudo quanto é lado. Acabavam não acreditando no Deus da Bíblia, no Deus de Israel. E ele vai fazer então uma proposta para provar qual que é o Deus verdadeiro. Verso 22 ao verso 24, olha só. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Claro, né? Espetáculo, todo mundo gosta de um showzinho, todo mundo gosta de ver um milagre, todo mundo gosta de ver um prodígio. E a proposta era essa: o Deus que respondesse por fogo e consumisse a oferta, através do novilho sobre a lenha, queimasse ele, era o Deus verdadeiro. Ou o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, ou o Baal dos profetas. E o povo gostou. Dia do desafio,
Verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz e ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Então, primeiro os profetas de Baal, e eles clamavam para que Baal respondesse a eles desde a manhã, né, até ao meio-dia. Eles estavam ali gritando, já começaram a pular ao redor. Verso 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez ele esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, né? Talvez ele está viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Elias começa a zombar deles. E a coisa é grave, né? Eles estão ali realmente gritando e passa a um outro extremo agora. Olha só, verso 28. Assim eles clamavam em altas vozes, gritavam e se retalhavam com facas e com lanceletas conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Esses homens começaram a sacrificar-se a si mesmos, começaram a se autoflagelar, para que esse Deus chamado Baal respondesse. Hoje, pessoas fazem coisas semelhantes a isso para que tenham seus pedidos atendidos, como se negociassem com Deus. Sobem escadarias, fazem quilômetros, talvez para pagar promessas. Mas até agora nós temos visto que o Deus da Bíblia nunca pediu isso. O Deus da Bíblia nunca pediu o sacrifício de ninguém. A única coisa que Deus pede de você, amigo ouvinte, é que você reconheça que é um pecador e que pelas suas próprias forças e que pelas suas próprias boas obras você nunca, jamais irá para o céu. Porque nós somos separados de Deus e Deus não exige coisas boas ou boas obras de nós. Deus exige perfeição. E nós não fomos e não somos perfeitos. Mas Deus enviou alguém que foi perfeito, um Salvador que veio aqui e morreu no meu e no seu lugar para lhe dar vida eterna. E este foi o sacrifício feito. Ele, o próprio Deus, fez esse sacrifício. Você não precisa de fazer sacrifício para que Deus lhe ouça. Basta que você confie nele. Basta que você acredite nele. Veja só o que vai acontecer quando Elias clama então agora ao Deus da Bíblia. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego, uma valeta, em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente, equivalente a 2 mãos fechadas, né? Armou a lenha, dividiu o novilho, diz o verso 33 em pedaços, e colocou sobre a lenha. Então disse Elias: olha só, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. São 4 cântaros, aproximadamente 20 litros de água, 3 vezes. Já parou para pensar nisso? É água. Jogaram alguma água em cima. Tem alguma possibilidade disso pegar fogo? Humanamente falando, tem como tacar fogo nisso aí para que as pessoas, para enganar as pessoas? Além de ser carne já cortada, que é úmida por si só, ele joga água, molha a lenha, molha as pedras, molha tudo. A Bíblia fala que encheu aquele rego, aquela valeta em redor, encheu de água. E agora Elias vai ficar gritando como os profetas de Baal pelo Senhor. Ele vai ficar falando alto, ele vai fazer uma algazara, ele vai se machucar. Não. Olha só o que Elias faz. Verso 36.
Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ele faz apenas uma oração, escuta só: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizestes voltar o seu coração. Até aqui, uma breve oração, simples. São dois versículos. 2 versos é a oração de Elias. Ele não ficou horas a fio ao redor, ele não gritou, ele simplesmente orou em voz normal. E olha o que acontece, verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, naquela valeta. Deus responde à oração de Elias. Manda fogo do céu e consome todo aquele novilho, as pedras e a água. Qual é que é o Deus verdadeiro, então? É o Deus da Bíblia, o Deus de Elias. Não havia como Elias fraudar. O povo se converte, mas o rei Acabe não se converte. Jezabel diz que Elias seria morto, né? E aí acontecem outras coisas na vida de Elias. Esse foi um dos profetas que Deus usou para falar ao povo, para que o povo se arrependesse e voltasse a confiar no Salvador que Deus disse que enviaria. Vamos para o livro de Jonas. Jonas foi um outro profeta do Reino do Norte, tá? O profeta Jonas, talvez você já tenha ouvido falar ele, né? O pessoal diz que a história da baleia não, é um grande peixe, ok? Vamos fazer uma correção aí, não é uma baleia, é um grande peixe. Mas vamos lá, Jonas, você segue, vai adiante lá, né? Anota aí, se você não conseguir achar na sua Bíblia, eu já estou em Jonas. Jonas capítulo 1, do verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele vai de Jope, ali do lado de Israel, se você pegar o mapa, para Tarsis, onde hoje é a Espanha. Essa era a ideia dele. Deus mandou ele ir para o outro lado, para o lado direito, para Nínive, a capital do Império Assírio. Os ninivitas eram conhecidos por ser um povo muito bondoso com seus inimigos. Eu estou brincando. Eles empalavam os seus inimigos. Sabe o que é empalar? É fazer espetinho de pessoas vivas. É fazer uma estaca e colocar pelo reto da pessoa até sair pela cabeça. Ou eles escalpelavam, tiravam a pele da pessoa viva. Era um povo realmente mau. Eles roubavam, eles usurpavam, escravizavam, destruíam, matavam. No lugar de Jonas, eu também teria um certo receio de ir para lá. Ainda mais que Jonas anteriormente tinha profetizado contra Nínive algumas derrotas que eles sofreram. E Jonas então vai fugir de Deus. Nós muitas vezes somos como Jonas, não é mesmo? Deus manda nós irmos para um lado e nós vamos para o outro. Nós fugimos de Deus. Mas Deus prepara algumas coisas para nos fazer voltar, como preparou para Jonas. Jonas está dentro do navio, começa uma grande tempestade, como os marinheiros nunca tinham visto. E eles resolvem cada um orar para seu Deus. E eles vão lá e acordam Jonas, né? E verso 7 diz assim, ó: Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Deus fez aquela tempestade para que Jonas deixasse o navio e obedecesse a ele, fosse a Nínive, falar àquele povo que aquela cidade seria destruída. Mas Jonas estava fugindo de Deus. E a tempestade não parava. Jonas disse: Olha, me atire ao mar, que a tempestade vai parar. É por causa de mim a tempestade. Verso 14. Então clamaram ao Senhor. Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe
peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Isso mesmo, amigo ouvinte, parece uma história para criança, mas não é verdade. Sabe por quê? Nós vamos ver lá no Novo Testamento que alguém muito importante, o Salvador, vai falar acerca dessa história. Então ela é verdade, não é um mito, não é uma historinha. Como ele ficou vivo dentro do peixe, eu não sei. Deus pode fazer muitas coisas. Na verdade, não há nada que seja impossível para Deus quando Ele tenta fazer algo. Esses homens aqui, cada um adorava um Deus diferente, mas eles acabam se convertendo. Eles acabam acreditando no Deus de Jonas, e eles oram para ele e lançam Jonas. Jonas fica dentro do ventre do peixe 3 dias. Então ele faz uma oração e ele diz que vai obedecer a Deus, e Deus coloca ele então, bem próximo, do caminho para Nínive. Verso 10 diz assim do capítulo 2: E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas da terra. Jonas não queria obedecer a Deus, agora ele se tornou um vômito de peixe. Primeiro ele foi comida de peixe, agora é vômito de peixe. Deve ter uma situação bem precária, não é mesmo? Capítulo 3, perdão. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação que se divulgou em Nínive: por mandado do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, não bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, de sorte que não morramos, porque eles iriam morrer. O rei poderia ter dito: não, isso aí é coisa para os meus súditos, eu sou rei, não vou fazer isso, mas ele faz. Ele literalmente era isso que eles faziam: se vestiam de pano de saco, se assentavam no chão, jogavam cinza sobre a cabeça. Eles faziam isso mesmo, para demonstrar arrependimento. Eles se humilhavam para isso, era um costume daquele povo. E eles clamam a Deus para ver se Deus não iria destruir a cidade. Verso 10: Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não o fez. Deus não iria mais destruir a cidade. Cabe aqui uma questão. A palavra arrependimento significa mudança de pensamento e atitude. Não significa que Deus estava errado com relação aos ninivitas. De fato, eles mereciam. Mas Deus, vendo que eles se converteram, eles reconheceram seus erros, eles demonstraram arrependimento e passaram a crer no Deus de Jonas, Deus não destruiria mais a cidade. O capítulo 4 é uma comédia. Jonas quer ver a destruição da cidade de tudo quanto é jeito. Ele se assenta de longe para ver Deus destruir a cidade. Deus faz uma boboreira crescer para dar sombra para ele, e no dia de noite, ela nasce no dia de noite, e na outra noite ela morre. Ele se ira com Deus e deseja a morte por causa da morte da boboreira. E aí Deus dá uma lição no profeta Jonas. Ele desejava ver aquelas pessoas mortas. Eles eram inimigos de Israel, tinha lá seus motivos, mas não tão grande assim, porque Deus deixa bem claro por que não destrói a cidade, além do povo se arrepender. Verso 10 diz assim, disse o Senhor a Jonas: tiveste compaixão da boboreira que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, numa noite ela nasceu e numa noite ela pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade?
Jonas queria ver aquela cidade destruída, mas a cidade e o povo se arrependeram. Imagine, os animais sem comer, uma vaca sem comer de noite, rapaz, aquilo ali berra a noite inteira. Os animais sem comida, sem água, eles iam berrar mesmo, né? É uma cena assim apavorosa, né? Apavorante de ver. E o que acontece agora aqui, Deus diz, olha assim, ó, há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda. Quem não sabe discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda? Me diz. Me diga, amigo ouvinte. Crianças. Crianças não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu e você soubemos. De vez em quando alguns criam uma certa confusão, não é mesmo? Mas nós sabemos o que é direita e o que é esquerda. Crianças não sabem discernir. 120 mil crianças havia na cidade. Essa cidade tinha cerca de 80 quilômetros de extensão. Era ao norte do Iraque que ela ficava. O Estado Islâmico destruiu essa cidade alguns anos atrás. Explodiu ela quando tomou o espaço lá, tá? Mas haviam ruínas dela. O pessoal duvidava que ela existisse. É uma cidade realmente muito grande, a capital do Império Assírio. Pois bem, hoje nós vimos um pouco em Elias que Deus não exige de nós sacrifício para nos ouvir. Basta que você ore a Ele. Basta que você confie nele como Elias e Deus responderá a sua oração. Creia no Salvador que Deus prometeu que enviaria. Jonas, né, nós vemos que Deus manda Jonas para essa cidade que mais tarde ele vai usar contra Israel para punir o pecado na nação de Israel. E na semana que vem nós vamos ver mais algumas profecias acerca do Messias, do Salvador, e alguns outros profetas. Deus usou outros profetas para falar acerca do Salvador que viria. E se Deus quiser, nós iremos acabar, né, sendo da vontade de Deus, o estudo no Velho Testamento. E partiremos então na outra semana para o Novo Testamento, ok? A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.